Bom, vamos lá, gente. Eu juro que eu tentei desenhar um cérebro aqui para explicar esse esquema para vocês, mas não consegui, não tive essa habilidade. Desenhei e apaguei várias vezes. Mas eu fiz um esqueminha que eu acho que eu vou conseguir explicar direitinho. O objetivo desse vídeo é comentar sobre o post que eu fiz no meu Instagram, que correlaciona o quê? O estresse materno durante a gravidez com a resposta inflamatória e essa resposta inflamatória então alterando o desenvolvimento neuropsiquiátrico fetal com repercussão na infância e na fase adulta. Ou seja, como o estresse que a mãe viveu na gravidez consegue alterar até a vida adulta o desenvolvimento neuropsiquiátrico daquela criança, né, da sua prole. Então vamos ver como é que isso funciona. É o seguinte... estresse, aconteceu um estresse e aí existem vários tipos de estresse, né? E isso ele diferencia também no estudo, que é bem interessante, a resposta no estresse agudo, a resposta no estresse crônico, né? A resposta no estresse traumático, num trauma, a resposta a algumas experiências ligadas à infância, que também é um pouco diferente, né? Então existem vários tipos de estresse, mas vamos começar falando daquele estresse agudo. Tive um estresse, me estressei. Quando a gente se estressa, a gente ativa o nosso mecanismo de luta e fuga, né? Aquele mecanismo básico, eu luto ou eu fujo. O corpo está em ameaça, o corpo entende o estresse como uma ameaça e precisa responder ativando o eixo HPA, hipófise, hipotálamo adrenal, hipófise pituitária adenal, né? Para a produção de glicocorticoides. Por quê? Porque ele precisa de algumas coisas que o glicocorticoide faz no organismo, né? Ele precisa que você tenha, por exemplo, um aumento de açúcar no sangue, que você tenha um aumento da glicose dentro das suas células ou para lutar ou para fugir. Ele precisa que você tenha um aporte de sangue maior, então ele vai aumentar a sua pressão arterial, né? Para que você receba mais sangue ali naquele momento e consiga ter a resposta que você precisa para lutar ou para fugir. Ele também diminui a sua sensibilidade à dor, porque afinal de contas, se você estiver correndo e a cada topado, se você estiver lutando, a cada pancadinha que você receber, você sentir uma dor absurda, você não consegue terminar de lutar ou de fugir. Então, ele tem algumas respostas que são muito interessantes. E ele faz também o quê? Diminui a nossa serotonina, né? Também tem uma diminuição da serotonina e diminuição do sistema imunológico. Não é hora de você ficar todo inflamado nesse momento. Então, o que que faz? O eixo HPA, ele altera o nosso sistema, a nossa resposta imunológica. E a gente sabe muito bem que os corticoides, a gente usa muito essa propriedade do corticoide, ele altera o sistema imune diminuindo, e aqui está um mais, mas na verdade a resposta inicial aguda, ele diminui tanto a nossa resposta imunológica inata quanto a nossa resposta imunológica adaptativa a longo prazo. A resposta imunológica inata é aquela ligada à inflamação e à liberação de citocinas inflamatórias. Isso aqui eu vou explicar depois. Então, na real, na fase aguda, um uso agudo de corticoide, por exemplo, a gente usa às vezes ele com esse objetivo para dor, para resposta inflamatória e tal, para infecções, porque ele diminui a produção de citocinas e inflamação. Porém, o que a gente sabe é que existem algumas situações em que essa resposta, ao invés de ser negativa, ela é positiva. Uma delas é o estresse crônico. Se você está tendo ativação desse eixo o tempo inteiro, o que acontece? Você desregula e você causa uma resistência do seu corpo aos glicocorticoides. E essa resistência ativa o sistema imune, que ativa o sistema que produz mais cortisol e que causa uma desregulação que, ao invés de diminuir as citocinas inflamatórias, você tem aí sim um aumento dessas citocinas inflamatórias. Entendeu? Então, ao invés de você diminuir, sempre que você tem um estresse crônico, você desregula isso e você aumenta o corticoide, aumenta a produção de citocinas inflamatórias. E isso já foi encontrado, tem muitos estudos falando que, por exemplo, no cordão umbilical já se acharam interleucina 6, 8, 1-alfa, 1-alfa-beta, existem outras também relacionadas a isso, mas principalmente 1, 6, 8, 10, no cordão umbilical, TNF-alfa no sangue materno aumentado. Então, ocorre essa desregulação a longo prazo. Aí você poderia dizer assim, mas então se fosse um agudo não teria problema, um probleminha aqui e ali. Pois é, mais ou menos. Por quê? Porque algumas mães, algumas gestantes e algumas pessoas, na verdade, já têm uma alteração dessa desregulação natural, já tem uma predisposição, é como se os receptores dela já fossem alterados e já tivesse uma alteração prévia. E aí mesmo no estresse agudo, a resposta é com aumento de citocinas inflamatórias.
Então, os traumas também, que é uma coisa muito, muito aguda, também tem aumento de citocina inflamatória. E aí o que acontece? Essa inflamação, ela passa pela placenta, ela atravessa a barreira hematoplacentária e hematocefálica também do bebê. Então, tudo isso vai atravessar a placenta e vai chegar lá no bebê, né? E vai fazer o quê? Vai estimular esse bebê a já ter uma resposta igual à da mãe. Pausa. O cachorro entrou, ninguém merece, né? Pausa. Então a gente vai ter uma resposta já meio que condicionada nesse bebê, porque ela está o tempo inteiro tendo cortisol. Então é um bebê que já vai ter uma alteração desse eixo com produção própria de citocina inflamatória também. Então, o que a gente vê? Que além disso, essa inflamação também altera a placenta. Também afeta a placenta, causa lesão placentária. E aí a gente vê o aumento de risco. Isso aí não tem a ver com o vídeo, mas eu vou aproveitar e vou falar, né? Não é o objetivo inicial, mas para você ver que dano, a que ponto que a gente fala. Porque o objetivo desse artigo foi falar da repercussão no sistema neurológico. Mas isso aqui tem repercussão também, por quê? Porque a citocina inflamatória que altera a placenta, ela vai aumentar a resistência placentária, você vai ter maior risco de diabetes gestacional, você vai ter maior risco de pré-eclâmpsia, você vai ter maior risco de restrição de crescimento, porque a placenta foi agredida, lesão endotelial, com consequentemente mais citocinas, e aí mais lesão e aquela cascata, né? Que evolui com restrição de crescimento, e aí ninguém entende, ai meu Deus, de repente uma grávida evoluiu com restrição de crescimento. Enfim, isso aí é outra história, a gente pode comentar isso depois num outro momento, mas a gente está falando aqui da repercussão neurológica. Então, atravessou a placenta, atravessou a barreira hematoencefálica, fez uma programação pré-natal nessa criança aqui, ó. Você tem uma programação pré-natal e essa criança já vai ser mais vulnerável do que a maioria das outras. E aí a gente acha até que essa criança é essa mãe que já é mais sensível ao estresse, né? Então você vê, né? É um ciclo que vai se repetindo. E essa criança, dependendo da influência do ambiente, é claro que não é só a citocina inflamatória, também não pode botar tudo na conta só do estresse, né? É preciso também ter um ambiente, o estilo de vida, tudo isso vai influenciar. Eu sempre falo isso, que nunca é uma coisa só. É sempre o contexto da obra, né? Dependendo dos estímulos que essa criança tenha, do estilo de vida, do momento em que aconteceu o estresse, da vulnerabilidade de cada um, essa criança tem mais risco de, dependendo do ambiente, se tornar um adulto também com mais problemas neuropsiquiátricos. E aí, quais seriam essas consequências a longo prazo? Você tem um aumento do risco de desenvolvimento de depressão, de esquizofrenia, de déficit de atenção, existe até dano realmente estrutural no cérebro dessa criança, dificuldade de socialização, crianças mais irritadas, né, com uma diminuição da inteligência emocional. Ou seja, isso aqui vai tornar essa criança vulnerável para o resto da vida, né? Então, por que eu tô falando isso tudo? Porque a gente às vezes acha que estresse é uma bobagemzinha. Ah, gente, tá estressadinha ali e não dá tanto valor, né? O médico não tem essa tendência a dar tanto valor ao estresse. Só que o estresse vai ter repercussão direta tanto na saúde dessa criança quanto na mãe que ela vai ser no futuro para a próxima criança. E aí é o que a gente fala de transgeracional. Quando a gente fala que algumas coisas acabam passando de mãe para filha, a minha mãe era mais deprimida, era mais estressada, né? Então, essa criança sim vai ter mais chances de já nascer com uma predisposição a ser mais estressada, mais deprimida, uma resposta não tão boa assim, né? Então, o estresse a gente não deve levar assim como uma coisinha qualquer, a gente deve se preocupar com ele, né? E vendo uma grávida, uma gestante que está estressada, a gente deveria se preocupar com a abordagem psicossomática. A gente, dentro da abordagem psicomática, tem psicoterapia, tem acupuntura, tem meditação, mindfulness, atenção plena, yoga, tem tanta coisa, né? E a gente sabe que o estresse, ele é muito de como a pessoa responde a ele, né? Tem pessoas que lidam bem, tem pessoas que não lidam tão bem, então como aprender a lidar de uma forma melhor? Enfim, a gente precisa passar a olhar
para o estresse com mais cuidado. Então, a gente no curso lá vai falar um pouco mais sobre essa abordagem psicossomática. Vamos entrar também nos detalhes do eixo HPA, porque se eu fosse botar tudo aqui é bem extenso, dissecar isso aqui com mais cuidado, né? Todas as citocinas, qual o tipo de citocina, onde é que age e tal, como funciona para cada estresse, qual é o risco relacionado a cada estresse, a gente vai dissecar isso um pouquinho mais. Mas eu espero que com essa explicação básica já tenham conseguido entender a importância que tem o estresse na vida da mãe, do bebê e como isso de fato, clinicamente, fisiologicamente, aumenta, se torna uma gestante de risco. Risco para diabetes, risco para pressão alta, risco para desenvolvimento neurofetal alterado. Tá bom? Um beijo e até a próxima.